Chegou a tropa, sonista põe ovelha pra correr. Para com essa conversinha, passa PlayStation Legal. Não sabe brincar, então desce pro play. E por fim, aconteceu. Se você acompanha ou já acompanhava as comparações entre os consoles dessa nova geração, você deve ter percebido que em muitas dessas comparações analisadas por Digital Foundry e outros canais especializados na área, nas poucas vezes em que o Series X conseguiu rodar jogos melhor que o PlayStation 5, era dada essa vitória justamente pelo console ter o benefício do Variable Refresh Rate, que é o famoso VRR, que muitas pessoas endeusam. Mas será que elas estão certas? E será que isso vai trazer um benefício muito bom agora para o PlayStation 5 também? Vamos conferir tudo agora aqui nesse vídeo. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Uma bomba aí maravilhosa que surgiu no dia de hoje, confirmado pela Sony através do novo update. Mas atenção, esse novo update solto hoje aí para os donos de PlayStation 5 não está trazendo VRR ainda. Ele está trazendo novas funções e grandes melhorias na interface do console, mas esse não é o tema do vídeo de hoje. Você pode conferir aí, eu vou deixar o link aqui na descrição explicando quais são essas melhorias. O foco do dia de hoje é uma coisa que a Sony prometeu não para essa, mas para a próxima atualização. A tecnologia do VRR foi uma tecnologia muito discutida aí desde o começo dessa nova geração, porque é uma tecnologia que já veio presente nos consoles da Microsoft, o Xbox Series S e o Xbox Series X. E é também uma tecnologia que traz um diferencial? Bom, a resposta é sim. O VRR é uma tecnologia que reduz muito, os problemas mais conhecidos com a imagem de televisões e monitores. Então, quais eram esses problemas e por que o VRR é uma solução muito eficaz? Todas essas respostas eu vou responder para vocês de uma forma um pouco mais didática nesse vídeo. Então, peço para que você preste muita atenção para você não perder nenhum detalhe e aí sim a gente vai começar a sacar melhor a ideia, beleza? Bora lá. Bom, galera, então é isso. Vamos primeiramente entender como é que funcionam as coisas. Muita gente ouve falar de VRR, de FPS, taxa de Hertz, mas não sabe qual é a diferença das coisas. Então vamos começar do básico. A taxa em Hertz é a atualização de imagem que o monitor e a televisão faz por segundo. Então, por exemplo, quando nós dizemos que uma televisão ou um monitor tem 60 Hz na sua taxa, significa que ele consegue entregar até 60 imagens por segundo. Se ele tiver 120 imagens para você. Só que a questão aí é que a capacidade do monitor em entregar essas imagens não significa que elas serão de fato entregues nessa forma, porque a entrega dessas imagens não depende do monitor. Então isso significa que a tela com a qual você assiste o conteúdo faz apenas 50% do trabalho. Os outros 50% dependem do seu hardware. Então vamos usar o PlayStation 5 e o Xbox Series como exemplo. Por isso, ser um hardware que está trabalhando ali com renderização em tempo real de cenários, significa que vão ocorrer oscilações. Os jogos demandam poder de processamento, tamanho da imagem, a quantidade de elementos ali no cenário e várias outras coisas. E tudo isso somado faz com que o aparelho possa acabar chegando em um limite do seu estresse. Então, por mais que um jogo tenha configuração para que ele rode em 60 FPS ou modo performance, não significa que ele sempre vai ficar naquele FPS, não significa que ele sempre vai conseguir entregar aqueles quadros, porque podem ocorrer engasgos que vão acabar fazendo com que o FPS caia, ou seja, acontecer um limite de processamento ali, e naquele limite, por ter mais informações do que o console consegue entregar na taxa de quadros estipulada, esses quadros vão caindo. E esses 60 e 45 FPS são os quadros que
vão ser entregues para o seu monitor. Então, em resumo, o seu monitor pode ter 60 Hz de atualização ou até 120, mas o console precisa ser capaz de entregar todos esses quadros para que o seu monitor atualize com eles e mostre a imagem propriamente para você, beleza? Então agora nós entendemos o conceito de como funciona, porém ainda precisamos entender quais são os problemas que isso pode causar e onde é que entra o VRR. Se o seu console envia uma taxa de quadros por segundo que é maior do que a taxa de atualização da sua tela, isso pode acabar causando o famoso screen tearing, que é quando acontece aquele erro de imagem que fica meio dividido, né, em cima e embaixo da tela, que causa uma sensação horrível. E além disso, isso também pode acontecer caso o hardware que você esteja jogando acabe enviando menos quadros do que a taxa estabelecida pelo monitor. E isso pode dar uma sensação de engasgo e faz com que a queda do FPS seja muito mais perceptível a olho nu. E é justamente aí onde entra o bendito do VRR. Galera, o VRR, que é o Variable Refresh Rate, trabalha fazendo com que a taxa de atualização do seu monitor seja equivalente à taxa de quadros que é enviada pelo seu videogame. Os dois começam a trabalhar em sincronia, ao invés do monitor estar sempre atualizando na taxa fixa dele e o teu console está tentando acompanhar essa taxa enviando os quadros. Então vamos usar um exemplo didático aqui para você compreender, tá? Imagine que o seu monitor, a taxa de atualização do seu monitor é como um trem que passa em horários fixos, das 10 horas, das 11 horas, das 12 horas, da 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde e assim por diante. E o FPS, que é a taxa de quadros que é entregue pelo seu console, seria, no caso, os passageiros que vão entrar nesse trem. No caso de uma tela que não tem o VRR, que não tem suporte, o que vai acontecer é que o monitor, sendo o trem, ele vai passar naqueles horários. E se o passageiro não estiver lá, o trem simplesmente vai tacar o dane-se e ele vai embora de qualquer forma, o passageiro que se vire para entrar no próximo horário ou no outro vagão. E já com o VRR ativado, se torna diferente. A prioridade deixa de ser o monitor, deixa de ser o trem e se torna o console. Isso quer dizer que o monitor, como um trem, a partir de agora ele vai ter os horários fixos, mas se ele chega lá e não tiver o passageiro, ou o passageiro estiver alguns segundos ou minutos atrasado, ele vai esperar o passageiro entrar no vagão para só aí ele seguir a viagem. Em outras palavras, se o seu console tiver configurado para rodar em 120 FPS, você habilitar a opção em um jogo que tem essa opção, ele vai tentar rodar tudo em 120 FPS, ou seja, ele vai tentar chegar sempre no horário certinho que está estipulado para a partida do trem. Mas é óbvio que às vezes vão acontecer engasgos e vai cair esse FPS. E quando isso acontece, a taxa do seu monitor também vai diminuir para se equiparar à quantidade de quadros enviados pelo seu console. Em outras palavras, se você estava jogando em 60 FPS e caiu para 50, a taxa de atualização do monitor também vai cair para 50 automaticamente, porque os dois vão estar agora sincronizados. Então você vai deixar de ter tanta percepção quando o FPS cair, porque isso vai ficar muito mais suavizado. E isso, inclusive, foi um dos fatores que levou algumas análises técnicas da própria Digital Foundry, por exemplo, a escolher o Xbox Series X ou S como vencedores em uma comparação com o PlayStation 5, mesmo quando o FPS lá caía mais vezes que no PlayStation 5, porque a percepção era bem menor. Não significa que o console passa a ganhar mais com a capacidade de processamento. É apenas uma forma de suavizar um problema que continua exatamente igual, não tem alteração. Mas enfim, eu acredito que com esse exemplo agora sim vocês conseguem compreender o quão benéfica é essa tecnologia que estará presente no PlayStation 5, e além disso também existe um outro benefício que a Sony anunciou. De acordo com a empresa, a tecnologia do VRR não só será implementada no PlayStation 5 como opção para os jogos que já existem e outros que também poderão receber patch para usufruir dessa feature, como também haverá uma opção de meio que forçar o VRR até mesmo em jogos que não têm essa opção nativamente. Então isso significa que vai ser muito mais abrangente do que um VRR mais tradicional, como a gente vê aí, que só vai se aplicar a jogos que tem, né, opção para ele. A gente deve ser capaz de usufruir isso em outros games que sequer têm o suporte, melhorando ainda mais a experiência na hora do gameplay. Essa é aí a grande novidade do momento, que era muito importante aí da gente explicar aqui para vocês. Eu espero que você tenha apreciado demais aí esse vídeo. Se você curtiu,
curtiu, deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui no canal, porque, pô, fazia mó tempo que eu não fazia esse tipo de quadro, né? É muito bacana aí conversar com vocês dessa forma. Eu vou ficando por aqui então, um grande abraço para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.